Hello guys, what's up? My name is Luiz Braz e hoje eu vou abordar para vocês um assunto muito importante aí para quem está iniciando seus estudos de inglês ou já tem uma base aí de inglês. Eu acho que muitos alunos quando iniciam seus estudos, eles ficam muito focados na tradução da língua. Então, quando você faz isso com o inglês, como a gente já tem o português como a nossa língua materna, a nossa tendência é ficar sempre passando para o português para dar mais sentido pra gente, porque a gente já está mais acostumado. Porém, olha o problema, quando você faz isso, você vai notar, com certeza você já deve ter percebido, que muitas palavras não encaixam, a ordem delas muda em alguns cenários e você começa a criar começa a se questionar com relação ao inglês, falando que, nossa, o inglês é diferente, nossa, aqui não faz sentido. Então, pessoal, esquece a tradução, joga de lado. Excuse me. Excuse me. What are you doing? That's how I roll. E sim, observem os padrões da língua. Como é que a língua é falada? Por exemplo, no português, coisa simples. Se eu quiser fazer uma negativa de uma frase, eu sempre coloco o não antes do verbo. Eu posso falar assim, eu jogo, é positiva, eu coloco o não, fica eu não jogo. Agora, se eu quiser fazer isso no francês, por exemplo, mesmo que você não saiba nada de francês, não tem importância, eu vou pôr aqui para vocês verem. Olha assim, o francês, eu quero, fica je veux. Ou seja, agora se eu quiser fazer negativo no francês, eu tenho que colocar o ne e o pas antes e depois do verbo. Então, se eu quiser falar que eu não quero, ficaria je ne veux pas. Ou seja, eu não fico focado, nossa, quando é que o ne é não, o pas significa o quê? Se você ficar gastando energia e foco nisso, você vai ficar confuso e vai distrair da direção certa para aprender inglês. No caso do inglês, pessoal, a gente sabe que quando você coloca negativa, você faz uma frase negativa, a gente coloca o not sempre depois do verbo auxiliar. E hoje, o tema de hoje, pessoal, vai ser exatamente os verbos auxiliares. Então, pessoal, o que são os verbos auxiliares? Como o próprio nome já diz, verbo auxiliar está auxiliando alguma coisa. E no caso do inglês, está auxiliando o verbo principal da frase. Na sua grande maioria dos casos, vai estar sempre composta de um verbo auxiliar e um verbo principal, ok? Fiquem atentos com isso. É claro, tem uma exceção que é o caso do verbo to be, que em alguns casos ele não vai estar seguido de verbo principal. Ele mesmo vai ser o verbo auxiliar e o verbo principal da frase. Outro aspecto que é interessante você saber dos verbos auxiliares é o seguinte: alguns verbos não vão ter significado e outros vão ter significado, mas isso não vai afetar a sua dinâmica, o seu funcionamento. Lembrando que eu falei lá no começo que os verbos auxiliares têm o mesmo comportamento, beleza? Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, pessoal, apesar de ter vários exemplos de verbos auxiliares no inglês, eu separei para vocês 3 verbos auxiliares que são os mais comuns aí para quem está iniciando, está no nível básico e intermediário do inglês, para dar um pouco mais de clareza, que é o do e o does, que é o auxiliar do presente simples, o verbo to be e o verbo can, de poder, beleza? Eu vou dar os exemplos para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, pessoal, se eu quiser falar que eu vou à escola todos os dias, como é que faria? I go to school every day. I go to school every day. Percebam que eu coloquei entre parênteses o do aqui, só para demonstrar para vocês, para fazer um pouco mais de sentido. Porque o do é uma das poucas exceções da regra que o verbo auxiliar não aparece na forma positiva. Então você não fala esse dozinho aqui, tá? Com os demais, eles vão sempre aparecer. Agora, se eu quiser fazer a negativa dessa frase, como é que faria? I do not go to school every day. Percebam que o padrão aqui, quando eu quiser fazer uma frase negativa, o not vai vir sempre depois do verbo auxiliar. Por isso eu coloquei o do na frase anterior, só para vocês terem mais uma ideia de noção espacial, da ordem da construção das frases. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, como é que fica? Do I go to school every day? Do I go to school every day? Para fazer pergunta é sempre você pegar o verbo auxiliar e trocar com o pronome. No caso aqui eu troquei o do pelo I, que é o pronome. Pessoal, todos os verbos auxiliares vão ter esse comportamento na negativa e na pergunta. É só você observar os padrões. Outro exemplo também. Se eu quiser falar que os garotos comem pão de manhã, como é que faria? The boys eat bread in the morning. The boys eat bread in the morning. Mais uma vez, eu coloquei aqui o do entre parênteses para vocês terem uma ideia de aonde que ele ficaria. Ele está oculto. Lembrando que no presente simples, que é o auxiliar do, ele nunca vai aparecer na positiva. Se eu quiser fazer a negativa dessa frase, como é que faria? The boys do not eat bread in the morning. The boys do not eat bread in the morning. Percebo mais uma vez que eu coloquei simplesmente o not depois do verbo auxiliar. Agora, se eu quiser fazer pergunta, como é que ficaria? Do the boys eat bread in the morning? Do the boys eat bread in the morning? E assim vai. Esse é um padrão do verbo auxiliar que vai ter em todos os outros exemplos também. Pessoal, agora eu vou usar o verbo to be na frase como auxiliar. Prestem atenção. Se eu quiser falar que eu sou Luiz, como é que ficaria? I am Luiz. I am Luiz. Percebam que aqui o verbo auxiliar
é o verbo to be, e neste caso ele não tem um outro verbo depois, porque o verbo to be, como eu falei para vocês anteriormente, ele é uma exceção da regra. Em alguns casos, ele vai ser o verbo principal e o verbo auxiliar da frase. Agora, se eu quiser fazer a negativa dessa frase, não tem novidade, é a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, é simplesmente colocando not depois do am. Ficaria como? I am not Luis. Ok? I am not Luis. E para a pergunta é só trocar o sujeito, no caso o pronome I, com o verbo auxiliar. Am I Luis? Am I Luis? Percebe esses padrões que vai ficar muito mais claro para vocês. Agora eu vou usar um outro exemplo com o verbo can, que é o verbo poder, ser capaz de, e vocês vão ter um pouco mais de clareza no uso desse auxiliar também. Por exemplo, se eu quiser falar que nós falamos português, como é que ficaria? We can speak Portuguese. We can speak Portuguese. Percebam que eu tenho o verbo auxiliar seguido do verbo principal. O verbo speak é o que vai dar a ação principal da frase. E o can é o verbo auxiliar. Se eu quiser fazer a negativa dele, como é que ficaria? We cannot speak Portuguese. We cannot speak Portuguese. E a pergunta também é a mesma coisa. Só trocar. Can we speak Portuguese? Can we speak Portuguese? Pessoal, perceba esses padrões que fica muito mais fácil. Se você observar isso, todos os verbos auxiliares terão esse comportamento. Uma dica para vocês. Se vocês têm dificuldade, mas quando é que eu vou saber quando é um verbo auxiliar ou não? Olha a frase negativa. A palavra que estiver logo antes do not, não tem erro, é verbo auxiliar. Beleza? Pessoal, quem for confuso aí com relação aos verbos auxiliares, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os links para os nossos vídeos do do, you, does e do verbo to be, para você assistir com mais calma, mais tranquilidade e entender um pouco mais do assunto. E é claro, pessoal, vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo um passo a passo para você baixar nosso material didático com diversos exemplos, explicando um pouco mais, com um pouco mais de profundidade esse tema. E é claro, se você gostou, dá aquele like, compartilha. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E é claro, I'll see you in the next video.